Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida nesta tarde. Estou aqui com mais uma palavra da parte de Deus, cumprindo a ordem que Deus me mandou, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, diz a palavra de Deus em 1 Samuel 15, 22. Aleluia! Então, a palavra de Deus diz que é melhor nós obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, melhor do que o sacrifício. Não que o sacrifício não seja necessário, Devemos sim nos consagrar a Deus, consagrar a nossa vida a Deus, devemos sim fazer jejuns, viver de jejuns de oração, como sacrifício a Deus, mas o que agrada a Deus mesmo é a obediência à sua palavra, Então eu vim aqui trazer a palavra do Senhor nesta tarde, para falar sobre esta questão e sobre o rei Saul, este homem que se rebeliou contra Deus, Saul, ele teve uma ordem de Deus, e ele se rebeliou contra Deus, não obedeceu a palavra do Senhor como Deus mandou, Samuel passar as palavras dele para Saul. Deus mandou Samuel até Saul e ordenou o seguinte para ele. Aqui em 1 Samuel 15 disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus deu essa ordem para Saul através da vida do profeta Samuel, mas Saul fez o contrário, desobedeceu a ordem do Senhor. Aqui em 1 Samuel 15:10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e este levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que banido por de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então Samuel, ele foi reprovado por Deus, porque Deus deu uma ordem para ele, que era para ele destruir tudo: bois, jumentos, camelos, homens, mulheres e crianças, que destruísse tudo, e não que pegasse o despojo, Então o que foi que Saul fez? Saul, ele desobedeceu. Então Deus disse a Samuel que tinha se arrependido de ter ungido Saul como rei, do seu povo, para liderar o seu povo. Então, mais aqui na frente, Saul, ele tenta se justificar para Samuel pelo seu erro, pelo seu pecado, Aqui em 1 Samuel, então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e destruí totalmente, Aí, então disse Saul a Samuel que ele tinha feito o contrário, Samuel,
ele repreendeu Saul pelo erro que ele fez. Então Saul tentou se justificar: não, Samuel, eu fiz o contrário, né? Eu fiz o bem, eu trouxe os despojos para o povo sacrificar o melhor, né? Para o teu Deus, né? Para o Senhor. Mas Samuel repreendeu Saul pelo erro que ele tinha cometido, porque foi um erro muito grave, né? Desobedecer a palavra de Deus é um erro muito grave e nós não podemos desobedecer e ir contrário à palavra do Senhor, porque quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer e seguir aquilo que Deus mandou nós fazermos e não a nossa própria vontade, né? Devemos renunciar à nossa vontade, devemos renunciar ao nosso eu e obedecer o que Deus nos manda, o que Deus nos direciona. Muitas das vezes, né, pegamos caminhos errados, tomamos decisões erradas na nossa vida por não obedecer à voz do Senhor, né? Não dar ouvidos à sua palavra, a uma direção que Ele tem nos dado, que Ele tem falado conosco. Muitas das vezes envia seus profetas, muitas das vezes fala conosco em sonhos, mas nós desapercebidos e muitas das vezes desobedientes à sua palavra, à sua direção. Então Deus, Ele nos rejeita, né? Ele fica triste com seu povo por causa da desobediência. Então Saul, ele fez isso, ele entristeceu o coração de Deus. Então Deus se arrependeu de ter ungido o rei sobre Israel, né? E aí aqui em 1 Samuel, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel. O Senhor e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu, né? Então, quando Samuel segurou, se agarrou na orla do vestido de Samuel, ela se rasgou. Então aí simbolizava que Deus tinha, né, exterminado Saul de ser rei sobre Israel, tinha acabado, né, a promessa, né, dele ter ungido Saul como rei e tinha achado outro melhor do que ele. Então muitas das vezes pensamos que somos bons, que somos melhor que o outro, né? Mas quando ele diz aqui que Deus achou outro melhor do que tu, o que Deus está dizendo com isso? Deus quis dizer que eu achei outro melhor do que tu, Samuel, porque este em que me compraz é obediente à minha palavra. Eu olho o coração, né? Deus olhou o coração do outro homem, né? Que era Davi, mas Saul ainda não sabia disso, só mais na frente, né? Que ele vai saber depois na trajetória, né? Então Deus escolheu outro homem para ficar no lugar de Saul por causa de sua desobediência. E Saul cometeu um erro fatal, né? Que aconteceu debaixo da superfície, né? Que foi a sua rebelião contra Deus. Saul se rebelou contra Deus. O Senhor havia ordenado que não se tomasse nenhum dos despojos de guerra dos amalequitas. Todavia, depois de uma vitória decisiva, Saul permitiu que os israelitas ficassem com o melhor das ovelhas e dos bois, né? Quando o profeta Samuel confrontou a Saul, ele se justificou dizendo que mantivera o melhor do gado para oferecer a Deus como sacrifício. Porém, este era um mero disfarce para seu orgulho pecaminoso, o qual irrompera como um desacato a Deus que ele afirmava servir, né? A confissão e o arrependimento são soluções de Deus para a rebelião, né? Como Saul, nós não devemos estar justificando o nosso erro, o nosso pecado. Ele se justificou para Samuel, né? Querendo se justificar para Deus do seu pecado, né?
do seu erro que ele tinha feito. Mas o que vale para Deus é a confissão, sim, mas junto com o arrependimento, porque somente a confissão seguida de uma justificativa para Deus não adianta, porque para Deus o que vale é o arrependimento. Então esse foi um erro fatal que Saul cometeu. Em vez de ele confessar o pecado e se arrepender, ele apenas confessou e justificou o seu pecado. Então nós não devemos justificar os nossos pecados, nem diante dos homens, principalmente diante do nosso Deus, que é o único que tem todo o poder de perdoar pecados, né? Só Ele pode nos perdoar, mas que nós sejamos sinceros na presença do Senhor, nas nossas orações, quando chegarmos em sua presença, na sua gloriosa presença, né? Deus Todo-Poderoso, que Ele venha nos perdoar, mas que nós chegamos com sinceridade. Olha, Senhor, eu pequei. Olha, Senhor, eu me prostituí, mas eu me arrependo. Olha, Senhor, eu roubei, mas eu me arrependo. Mas não, tem gente que chega muitas das vezes na presença do nosso Deus, confessando o seu pecado, mas ao mesmo tempo justificando. Olha, Senhor, eu roubei, mas foi para alimentar a minha família. Eu roubei porque eu estava sem recursos, né? Porque eu estava numa situação difícil, né? Olha, Senhor, eu me prostituí, mas a culpa não foi minha, né? A culpa é da carne, porque a carne é fraca, porque eu sou fraco, né? Pecador, sim, nós somos pecadores. Mas nada justifica o pecado, né? Quando nós pecamos, simplesmente nós temos que confessar e nos arrepender do nosso erro, do mal que nós cometemos, e não tentar justificá-lo diante de Deus, porque ninguém engana a Deus, né? A pessoa peca, ela peca porque ela quer, nada justifica o pecado, nenhum tipo de pecado, prostituição, roubo, né? Adultério, fornicação, né? Língua mentirosa, julgar o outro, falar mal do outro pelas costas, nada justifica o pecado. A pessoa peca porque simplesmente ela quer pecar. Então ninguém pode justificar o seu pecado, e esse foi o erro fatal que tirou Saul do trono. Ele perdeu o seu trono, perdeu a sua coroa de rei, perdeu o lugar de honra que Deus o tinha colocado, né? Se Saul tivesse confessado e se arrependido, né, diante de Deus, e não justificado o que ele tinha feito, né? Então Deus com certeza tinha tido misericórdia de Saul, tinha dado uma segunda chance a Saul, mas pelo seu erro, pela justificativa, né, do seu pecado, do seu erro, então Deus se arrependeu de ter constituído o rei de Israel e colocou outro homem em seu lugar, né? Como conta a história mais na frente. Quando defendemos um pecado, cometemos mais um, né? Quando nós tentamos defender o nosso pecado, então nós cometemos mais um pecado, tentando defender outro erro. Então, que nós possamos ter a consciência que ninguém engana a Deus e que devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos erros, né? E dar nome ao nosso pecado e às nossas orações, né? Senhor, eu me arrependo disso. Começa a dar nome aos teus pecados, né? Porque Deus, Ele sabe, conhece todas as coisas, e Ele sabe o que nós fazemos todo dia, em todo minuto, né? Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que chegamos à sua presença e que nós podemos falar, confessar, né, com a nossa própria boca, com a nossa própria língua, o que nós deixamos e fazemos. Essa é a vontade de Deus, um coração sincero em sua presença. A sinceridade agrada a Deus, né? A obediência é melhor do que o sacrificar. Então que Deus te abençoe grandemente, né, neste dia, você e toda a tua família. Eu profetizo libertação e salvação na sua vida, na vida da sua família. Eu profetizo uma vida de obediência a Deus, a sua palavra. Eu profetizo que a presença do Senhor estará com você continuamente, todos os dias com você.
na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, né? Mas para isso você tem que estar vivendo princípios da palavra do Senhor. Só assim Deus estará conosco, né? Tanto eu como você. Então que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado, né? Um dia cheio de ótimas notícias. Eu profetizo que virão uns dias de ótimas notícias na sua vida, que dias melhores virão. O nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Deus te abençoe.